Bom dia, queridos. Interromper um momento de louvor desse parece que é quase um crime, né? E eu louvo a Deus por estar aqui nesta manhã com vocês, por estar nesse congresso. Deixei lá o título de bispo lá no quarto. Ficou lá no quarto. Se você quiser deixar o seu título de pastor também no cantinho, você pode deixar também. Para mim é um privilégio e uma responsabilidade estar falando numa plenária no Congresso de Pastores da Nova Vida. Confesso que quando estávamos para ser escalado, eu não sabia se orava para ser escalado ou para não ser escalado. Tinha que orar para não ser escalado porque não é minha praia pregar em plenária. E orar para ser escalado porque é o tema que eu sou mais apaixonado e que mais falo na minha vida. Primeira vez, a gente nunca esquece. E uma primeira vez minha, que eu não esqueci, foi quando eu era estagiário, e eu fui colocar o gesso pela primeira vez no paciente. Eu coloquei, era aqui, costela, hoje não tem mais isso. Colocaram o gesso, coloquei o gesso no camarada, e o camarada foi embora, e eu falei para o meu instrutor, alguma coisa eu deixei de fazer nesse gesso. E ele, não, você fez direitinho. Não, eu esqueci de alguma coisa. E depois ele foi colocar um outro gesso, eu vi que eu esqueci. Nós tínhamos que colocar o gesso, aquela arrumação toda, depois você tinha que dar um pique do lado do outro, embaixo e em cima, para dobrar o gesso para fora, para não incomodar a pessoa. Eu esqueci de fazer isso. Ele foi cheio de ponta para casa, incomodando o seu peito. Graças a Deus eu não sou estagiário, eu sou do Espírito Santo. Espero não deixar nenhuma ponta machucando você. Não espere também nada rebuscado como a dobradura de um gesso. Eu quero ler com você a palavra no texto que o bispo Miguel leu aqui, que é Efésios capítulo 3, versículos 14. Eu vou estender e ler até o versículo 21. A palavra de Deus diz em Efésios 3, 14 e 21, por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, está aqui a Tua palavra, te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale conosco e nos abençoe através do poder da Tua palavra, que esta palavra traga ao nosso coração vida, traga paz, traga alegria, traga a segurança que procede dos céus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? O poder do Espírito Santo. Que tema fascinante.
Eu digo isso porque isso é um tema inesgotável. Trata-se de uma pessoa a qual nós conhecemos muito pouco. E por mais que conheçamos, sempre estaremos muito longe de conhecê-lo completamente. O bispo Roberto disse que o Espírito Santo é a pessoa menos conhecida da Trindade. E o texto que nós lemos desta carta, escrita por Paulo aos Efésios, que era uma igreja importante no contexto missionário, a partir dela o evangelho se estendeu para a Ásia Menor. Da prisão de Roma, Paulo escreve esta carta, considerada a rainha das epístolas paulinas. E com um vasto conteúdo sobre eclesiologia, sobre a igreja, ele começa seu escrito falando sobre a igreja. Agora Paulo faz a sua segunda oração da carta, dizendo que por causa de tudo que havia falado a eles até aquele momento, ele se colocava de joelhos, pedindo a Deus que fortalecesse aqueles irmãos com poder no homem interior, através do Espírito Santo. Daí o título da palavra que eu estou trazendo aos irmãos hoje, é o poder do Espírito Santo em nós. Quero tratar do poder do Espírito Santo em nós, no homem interior, no indivíduo. E Paulo, ele pede a Deus o poder do Espírito Santo para a vida daqueles irmãos. Sua segunda oração da carta, a primeira oração ele faz no capítulo 1. Ele, no primeiro capítulo, fala sobre o plano da salvação, a redenção, que foi pré-estabelecido por Deus, bem como seu aspecto prático através da pregação do Evangelho. Paulo também afirmou que quando cremos na pregação do Evangelho, recebemos o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, como um selo, um penhor, uma garantia de que o Senhor virá nos buscar. Em seguida, ele faz a sua primeira oração. Ele ora pedindo a Deus que lhe desse espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento divino, e que os olhos do coração deles fossem iluminados, para que soubessem qual seria a esperança da vocação, a riqueza da glória, da herança de Deus nos santos, e a suprema grandeza do seu poder em nós. Ele pede que Deus ilumine o coração daquele povo. A sua primeira oração é interessante, porque nós agimos conforme os conceitos que formamos. Ele pede para que Deus ilumine o coração deles, para que formem um conceito correto, e para que ajam conforme o conceito que eles tivessem. Ele ora para que eles compreendessem quem somos, a grandeza do chamado confiado a nós como homens e mulheres de Deus, e o que Deus pode fazer através de nós, e compreender isso é fundamental para o ministério frutífero. A falta de entendimento das verdades mencionadas por Paulo no capítulo 1, na sua oração, traz graves prejuízos para a nossa vida espiritual e pastoral. Agora Paulo faz a sua segunda oração. Paulo se põe de joelho diante do Pai para interceder por aqueles irmãos. No nosso texto diz que ele pede a Deus que de quem toda a família toma o nome. Na versão King James atualizada, nós lemos: do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Ele ora a esse Deus, e ele usa o termo, segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus significa tudo que Deus tem, tudo que Deus é. Seus atributos comunicáveis, seus atributos incomunicáveis, tudo isso está no contexto da glória de Deus.
segundo a riqueza da sua glória. Eu me ponho de joelhos, naquele do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, a rica glória de Deus, e a riqueza tem o sentido de abundância, de suprimento abundante, a glória de Deus, as bênçãos espirituais que Ele quer compartilhar conosco. A oração de Paulo era que Deus reunisse, para que Deus reunisse toda a sua riqueza e fortalecesse aqueles irmãos com poder. Ele disse: Senhor, reúne toda a sua glória, reúna todos os seus atributos, traga tudo que o Senhor tem. E ele continua a oração, e ele conceda, segundo toda a sua glória, toda a sua riqueza, que vocês sejam fortalecidos com poder. Não quero aqui usar os termos, significado, a gente vai ter muita oportunidade de ver isso aqui com as outras pregações que nós teremos. A verdade é que nós não temos a capacidade de nos fortalecer sozinhos. Não temos. Não, agora vou me fortalecer. Eu posso me fortalecer fisicamente. Eu posso me alimentar e me fortalecer. Mas, espiritualmente, eu não posso me fortalecer sozinho. Eu não posso adquirir força sozinho. Enquanto nós pensarmos que podemos nos fortalecer com a força do nosso braço, mais cansados ficaremos, mais fracos ficaremos, mais frustrados ficaremos, porque buscamos forças que nós não temos e onde nós não podemos encontrar. E quando nós não encontramos forças por meio daquele que nos fortalece, a nossa vida espiritual e também ministerial vai se tornando cada vez mais difícil. O fardo fica cada vez mais pesado. A nossa linguagem fica cada vez mais para baixo, porque nós não temos condição de nos fortalecer sozinhos. E o texto está na voz passiva, que vocês sejam fortalecidos. Isso mostra claramente que nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. A capacitação para exercer o ministério, seja ele qual for, que causa impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor, nos é concedida pelo Pai, nos é concedida pelo Senhor, que toma o nome de toda a família. Nós precisamos ser fortalecidos pelo poder de Deus. E como é que ele faz isso? Aí entra essa pessoa maravilhosa, essa pessoa mais poderosa do universo e mais doce do universo. Como pode uma pessoa ser tão poderosa e tão doce ao mesmo tempo? O Espírito Santo tão valorizado por Jesus. Jesus disse certa vez: olha, vocês podem falar de mim o que vocês quiserem, mas não falem do Espírito Santo. Não fala dele não. Não fala dele não. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus viveu no poder do Espírito Santo. Jesus morreu pelo sustento do Espírito Santo. Jesus ressuscitou por causa do Espírito Santo. Tudo o que acontece é por causa do Espírito Santo. Tudo. Não existe nada que aconteça que não seja por causa do Espírito Santo. Toda a obra de Jesus foi feita no poder do Espírito Santo. O poder de Deus se processa no nosso homem interior por obra do Espírito Santo. Em Atos, ou quando em Atos dos Apóstolos nós encontramos ali 59 referências sobre o Espírito Santo. O livro é repleto de diversos atos do Espírito Santo.
Há quem diga que Atos deveria ser Atos do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós recebemos poder para vencer o diabo. É através do Espírito Santo que recebemos poder para vencer a carne. Carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O inimigo direto do Espírito Santo é a carne. Através do Espírito Santo recebemos poder para vencer o mundo. Através do Espírito Santo recebemos poder para viver uma vida em santidade. Não vivemos uma vida em santidade porque nós temos uma vontade forte. Minha força de vontade é muito grande, não. Vivemos uma vida em santidade pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É através do Espírito Santo que nós somos capacitados a enfrentar as piores provações. Como foi com Estevão? Quando nós lemos o livro de Atos, finalzinho do capítulo 7, após enfrentar aquele tribunal e ser sentenciado à morte, a palavra de Deus diz que no início da sua conversa, da sua fala, o seu rosto brilhava como o rosto de anjo. E um pouco antes de ser apedrejado, diz a palavra de Deus, que Estevão, cheio do Espírito Santo, naquela hora em que ele iria perder a sua vida, ele, cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à destra do Pai. E ele ali é apedrejado e morre cheio do Espírito Santo. Sim, as piores provações, os piores momentos, nós enfrentamos e vencemos pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos ver, mas podemos sentir os seus efeitos, o seu agir na nossa vida. Podemos perceber como Ele age, como Ele atua, como Ele sustenta a nossa vida. E Paulo continua dizendo que isso acontece no íntimo de cada um. No íntimo de cada um. Esse poder não vem de fora. Esse poder não é algo externo. Essa pessoa do Espírito Santo, onde está concentrado todo o poder de Deus, Ele habita em mim, Ele habita em você. O próprio apóstolo Paulo afirmou: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em mim. É do nosso interior que flui todas as coisas. Essa foi a interpretação que Jesus deu ao texto de Ezequiel 47. Era do santuário que fluía aquelas águas, que por onde passava trazia vida, que por onde passava havia árvores frutíferas, do lado do outro peixes. É do nosso interior. Dentro de nós temos alguém que é mais poderoso do que qualquer outra coisa, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. No íntimo de cada um, Ele age no íntimo de cada um. E a minha oração é que, nesse congresso, você saia daqui fortalecido, com seu coração fortalecido, que não só o nosso intelecto seja alimentado, mas que o nosso espírito seja fortalecido pelo Espírito Santo.
E qual o desdobramento de ser fortalecido com poder no Espírito Santo no homem interior? Quais são os desdobramentos disso? Eu gosto do texto, eu gosto de utilizar o texto. Nos versículos posteriores nós vemos o desdobramento. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Nós tivemos este ano 3 reuniões com pastores da regional. Das 3, 2 deles falamos sobre o Espírito Santo. Falamos sobre a exigência de ser cheio do Espírito Santo. Falamos sobre a comunhão no Espírito Santo, o uso do tempo e a comunhão no Espírito Santo. E o texto nos dá alguns desdobramentos que ocorrem em nossa vida por sermos fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui, parece que uma coisa vai levando a outra. Eu não sei se uma coisa leva a outra, se são coisas que vão acontecendo de forma concomitante. Mas ele usa assim, para quê? Para quê? Assim, para quê? Para quê? Assim, para quê? Para quê? E logo no versículo posterior ele fala, e assim, versículo 17, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. E assim, que o Senhor fortaleça o seu homem interior no poder do Espírito Santo, de modo que, pela fé, Cristo habite no coração de vocês. E no texto a palavra habitar significa morar permanentemente. Em outros textos, habitar significa ficar temporariamente, como nós estamos aqui neste hotel e vamos embora depois. Mas aqui o texto habitar permanentemente se dá pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que novamente estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. É através do poder do Espírito Santo que Cristo permanece em nós, permanece no nosso interior. E através do Espírito Santo, que com o rosto desvendado, sem o véu, somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Ele fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, com o rosto desvendado, sem o véu, nós somos transformados na imagem de Cristo. Nós contemplamos como um espelho a glória do Senhor. É através do Espírito Santo que Cristo é formado em nós. É através do Espírito Santo que cada vez nos tornamos mais parecidos com Cristo. É Ele que faz isso no nosso interior. É por isso que é importante nós lidarmos com o Espírito Santo o tempo inteiro, o tempo todo. E isso significa que o poder do Espírito Santo nos proporciona todo o desenvolvimento espiritual. E por que não dizer ministerial? É através dele que chegamos à maturidade em todos os sentidos. Infelizmente, muitos estão buscando por outros caminhos. Estão colocando véu no seu ministério. O véu da incredulidade, o véu da eloquência, o véu de tantas outras coisas que acabam bloqueando. E o Espírito Santo acaba sendo teu oculto mesmo, escondido em tantas outras coisas.
a bênção do nosso ministério, vamos dizer assim, o sucesso do nosso ministério, o desenvolvimento do nosso ministério de forma saudável, está na pessoa do Espírito Santo. Por mais que saibamos, por mais que conheçamos, por mais que entendamos, sem o mover do nosso Deus, o nosso coração, através do Espírito Santo, o nosso ministério fica muito aquém daquilo que Deus quer. Talvez você tenha entrado aqui nesse congresso cansado, sobrecarregado, frustrado, dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, como vai ser? Eu não consigo encontrar uma solução, não consigo encontrar um caminho. O caminho está em deixar o Espírito Santo agir na sua vida, retirar o véu e deixar Ele operar no seu interior. O segredo está em ser fortalecido pelo Espírito Santo no homem interior. Paulo dá o caminho para isso acontecer. Paulo mostra esse caminho. Ele continua dizendo aqui: estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ele usa as suas metáforas agrárias e de construção civil. O amor de Deus é o solo onde se desenvolve a nossa vida, de onde flui a esperança no nosso ministério, seja ele qual for. E esperançar é diferente de esperar. Esperançar significa animar-se, estimular-se. Significa ser proativo. E a fonte dessa esperança está na pessoa do Espírito Santo. Paulo diz que ele é como se fosse um combustível para a nossa esperança. Ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, ele diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Através do Espírito Santo, o amor de Deus é derramado no nosso coração e renova a nossa esperança no ministério. Precisamos ter a esperança renovada. Isso não se dá lendo bons livros ou coisa assim. Isso se dá por obra do Espírito Santo no nosso interior. E a notícia boa é que Ele já está em nós, dentro de nós. Você precisa sair deste congresso fortalecido pelo Espírito Santo, completamente fortalecido pelo Espírito Santo. Paulo continua e ele diz: para isto, ou para quê? Isto para quê? No outro versículo 18: isto para que com todos os santos vocês possam compreender, ser fortalecido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, no nosso homem interior, resulta em compreender as dimensões do amor de Cristo. E isso não acontece num ambiente de isolamento. Isso acontece com todos os santos. Isso quer dizer que é bastante prejudicial se isolar no ministério. O pastor já é uma figura que se isola, que tem poucos amigos, que compartilha pouco. Alguns não querem se expor ou
chegar muito perto das ovelhas. Porque quando você chega perto, você vê virtudes e defeitos. E o pastor acaba se tornando uma figura isolada, escondida. E muitas vezes passa seus problemas e não fala para ninguém, não fala para ninguém. Nem para um colega, sem amigos. Nós conhecemos o amor de Cristo com os outros santos, com a comunidade. E é interessante que quando você começa a lidar com a comunidade passa a conhecer você. Fiz uma visita esses dias a uma senhora e está enferma. Eu estive lá e ela disse: olha, bispo, as mensagens que o irmão tem pregado domingo de manhã têm sido muito edificantes. Mas esses dias o senhor estava triste. Não estava? Eu disse sim, eu estava. Aí expliquei para ela por que eu estava triste. Ela falou: mas hoje o senhor está melhor. Hoje o senhor está melhor. A ovelha conhece o pastor. A ovelha sabe quando a gente está cansado. A ovelha sabe quando a gente está triste. Aquelas ovelhas mesmo, que são ovelhas, e já lida conosco há algum tempo, sabe? Quando estamos extenuados, sabe? Sabe quando nós estamos inspirados, sabe? A convivência é algo muito importante. Muitos de nós ficamos no gabinete lá até a hora do culto. Vamos experimentar sair do gabinete e cumprimentar as pessoas lá sentadas nos seus bancos, comungar, participar da comunhão, receber inspiração com o testemunho que você escuta. Compreendemos o amor de Cristo através da comunhão, porque o Espírito Santo está em mim, está em você, está nas ovelhas também. E compreender aqui o sentido é tomar posse, é capturar, é apoderar-se com a mente, é entender, é perceber, detectar, atingir, alcançar. Isso é mais que algo teórico, isso é prático. Ele usa outra palavra, ele usa compreender, e depois ele fala conhecer o amor de Cristo. Esse vocábulo significa conhecer especialmente por meio de experiência pessoal, conhecer por intimidade. Nós precisamos, por intimidade, estar em contato com o amor de Cristo. Mas o curioso é que ele fala que esse amor excede todo entendimento, é incompreensível. Mas nós podemos conhecer o incompreensível amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como? Através do poder do Espírito Santo em nós. É através dele. Quando somos fortalecidos pelo Espírito Santo, nós capturamos o amor de Cristo em nós. Capturamos. Isso está além do entendimento humano. O humano é sobrenatural. Paulo fala isso na sua carta. Paulo nos explica isso. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 11 e 12. Aliás, é um texto que, anteriormente, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no versículo posterior ele fala: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nos revelou. E no versículo 11 ele fala, é interessante que ele fala assim, em 1 Coríntios 2, 11:
ninguém conhece as coisas de Deus. Ninguém. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. A não ser o Espírito de Deus. Ele fala mais. E nós, irmãos, isso é lindo, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Nós já temos o Espírito Santo e podemos conhecer as coisas de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Paulo continua o seu texto, no seu argumento, ele continua dizendo no versículo 13, 1 Coríntios 2, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Nós conhecemos o coração de Deus e transmitimos aquilo que conhecemos. Se você perceber os dons do Espírito Santo, quase todos eles são verbais. Língua estranha, profecia, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, a palavra de ordem para a cura, para a operação de milagres, são palavras nós recebemos e transmitimos. O apóstolo Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Pedro, quando foi usado para curar aquele paralítico na porta do templo, ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Nós recebemos de Deus e passamos a falar da parte de Deus, e quando falamos da parte de Deus, não tem como não impactar as pessoas, não há como não causar impacto no coração das pessoas. Primeiro somos impactados, para depois impactarmos o coração das pessoas. E agora, ele vem com o seu segundo para quê? Para que fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aí já era. Como explicar isso? Ele chega no inexplicável. Ele chega a um ponto que a nossa mente não tem como processar mais. Conhecer o amor de Cristo já é algo que vai além do entendimento. Agora ele fala, para que fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Já pensou nisso, gente? Não dá para entender toda a plenitude de Deus, toda. Eu penso que Paulo, ele chegou mais longe do que nós, no sentido da comunhão com Deus, ao ponto de ele se arrebatar no terceiro céu e ouvir coisas inefáveis, não dava nem para expressar. Então, se ele falou isso, é porque ele tinha chegado num ponto maior, mais profundo do que aquela comunidade, do que nós. Isso mostra que a experiência com Deus, ela é vasta e nós podemos caminhar muito, muito. E quando a gente pensa que ele parou ali, ele ainda vai mais além. Ele diz, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você fala, poxa, como é isso? E no versículo 20 ele fala,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Entende? Além de ser tomado toda a plenitude de Deus, ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso foge da nossa mente. Isso foge do nosso entendimento. Irmãos, nós podemos ir mais. Nós podemos caminhar mais. A nós está reservado coisas que nós não compreendemos. Eu quero que você, neste momento, pense um pouquinho na sua experiência mais sublime que você teve com Deus, mais profunda. Pense um pouco, mais profunda. Eu tive uma experiência com Deus, me permitam contá-la. Eu quase não conto, quase não falo sobre ela. Mas ontem, quando eu estava ouvindo a pregação do pastor Isaías, eu fui impulsionado a falar isso com os irmãos hoje. Eu tive essa experiência 2 vezes. A primeira foi surreal. Eu vou contar aqui para você. Quando eu estava na minha fase ainda mais complicada do luto na perda do Gabriel, eu recebi um telefonema da minha nora, já de noite. Ela ligou para mim, para a gente, né, dizendo como estava minha neta. Minha neta estava inconsolável. Minha neta tinha 2 anos. E ela queria ver o pai de qualquer jeito, então ela queria ver nem que fosse por vídeo. Então pegaram um vídeo dele com ela, colocaram na sala e ninguém conseguiu ficar na sala, todo mundo saiu. E ela ficou sozinha vendo aquele vídeo e todo mundo lá fora chorando. Então, com isso, minha nora ligou para a gente também chorando, e naquela noite foi difícil. Eu fui dormir. E fui dormir chorando, orando e chorando, até não ter mais lágrimas. E eu dormi chorando. Acabei adormecendo chorando. Ou seja, dormi de tanto chorar aquela noite. E de repente aconteceu algo de madrugada que depois eu fui saber o que aconteceu. Para mim era um sonho. Mas eu estava num lugar, é como se Deus estivesse me mostrando onde meu filho estava. Eu não vi ruas de ouro, não vi nada disso, era só a presença. Era uma presença, assim, surreal de Deus. Era um ambiente onde tinha outras pessoas também felizes, alegres, mas era uma presença, assim, que não dava para conter. Era algo maravilhoso, algo surreal. Uma experiência, assim, de cuidado de Deus, de presença poderosa de Deus, naquela noite. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu estava, como bom pentecostal, falando em línguas. Ou seja, aquela experiência foi real. Aquilo não foi um sonho. Deus me levou a uma experiência que, acordado, eu não suportaria. Não suportaria. Deus tem muito mais. A pessoa que está dentro de você é a pessoa mais poderosa do universo. Então, Paulo nos diz como podemos ser fortalecidos no nosso homem interior pelo Espírito Santo. Como? Porque aqui a gente vai ouvir muita coisa, tá? Mas como? Como que faz? Qual o caminho? Qual o segredo?
Você quer ser fortalecido pelo Espírito Santo nesses dias? Você quer ser fortalecido? Quer mesmo? Você que chegou aqui cansado, chegou sobrecarregado, com um monte de problema, você quer ser fortalecido pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo diz, versículo 14: por essa razão, eu me ponho de joelhos. Por esta razão, eu me ponho de joelhos. Infelizmente, muitos abandonaram essa prática de orar. É tudo tão mecânico, é tudo tão robotizado, é tudo tão corrido. A gente pensa em tanta coisa, mas se esquece do principal. Me ponho de joelhos para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. É de joelhos. E eu quero, nesta manhã, ter 2 momentos com você. Eu vou ter tempo, graças a Deus. Tudo que eu queria nesta manhã era ter tempo para aplicar a palavra, para não ficar apenas no nosso intelecto. Depois de 3 dias, como disse o pastor Jeremias, no outro congresso de um outro lugar, depois de 3 dias a gente esquece. Deus quer marcar a sua vida nesse congresso. Então eu quero ter 2 momentos com você. Primeiro, de joelhos. Se você puder se ajoelhar. Se você não puder se ajoelhar, você pode ficar sentado na sua cadeira e pedir isso a Deus. Eu quero ser fortalecido com poder mediante o teu Espírito que habita em mim. Joelhe-se. Vamos pedir isso a Deus. Ter um momento de oração. Oh, Pai.
Fortalece, Pai. Fortalece aquele que chegou aqui abatido. Fortalece aquele que chegou aqui desanimado. Fortalece aquele que chegou aqui cansado, que se sente enfraquecido pelas lutas do dia a dia. Fortalece o homem interior. Fortalece, Senhor. Tudo parte de dentro de nós. As ministrações de cura, de libertação, parte de dentro de nós, de estarmos fortalecidos e cheios da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo, Senhor, para que o que fazemos não se torne fardos pesados. Oh Senhor, dá a Tua leveza a corações através do mover do Espírito Santo nas vidas, ó Pai. No nosso interior, no nosso coração, sejamos renovados completamente pela força que procede do Senhor, no homem interior. Oh, bendito Senhor, bendito Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor, que saímos daqui com o nosso coração transbordante da Tua presença, da presença do Senhor, do mover do Senhor. Oh, Pai amado, fortalece, Senhor. Nos colocamos de joelhos diante de Ti, pedindo esse fortalecimento espiritual para as nossas vidas, ó Pai querido, para que aquilo que nós fazemos não seja algo simples, ó Pai, não seja algo que não tenha prazer, alegria, inspiração, Senhor, ó Pai amado, ó Pai, que não seja apenas uma rotina religiosa aquilo que fazemos, Senhor, mas que haja, Senhor, o frescor do Teu Espírito Santo. Oh, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, Senhor, que assim seja nas nossas vidas. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé. Nesse segundo momento, você vai jogar o braço aí no ombro do seu irmão, de um só. E você vai orar por ele agora. E a sua oração vai ser essa: Senhor, fortaleça o meu irmão, a minha irmã. Fortalece mediante o Teu Espírito no homem interior. Uma pessoa só, abrace, jogue o braço, comece a interceder. Paulo intercedeu por aquela igreja. Comece a interceder, orar. Fortalece ele, fortalece. Não deixe ele sair daqui enfraquecido, não. Não saia desse congresso conforme ele entrou. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome pela Tua presença. A Tua presença nesse lugar, a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus, o fortalecedor de interior, o fortalecedor de interior. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, fortalece-nos, Pai amado, fortalece-nos, Pai amado, que esse poder, o poder do Espírito Santo se manifeste primeiramente no nosso interior, primeiramente no nosso coração, Pai, para que possamos falar a palavra, Senhor, não, Senhor, baseadas em sabedoria humana, mas reveladas pelo Teu Espírito, reveladas pelo Teu Espírito, sim. Assim falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas palavras mostradas, reveladas pelo Teu Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Oh, bendito, 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 bendito seja o Teu nome.
Oh, Jesus querido, enche os corações, transborda os corações, transborda os corações, transborda os corações, transborda os corações, Senhor. Pai querido, este ambiente, Senhor, da Tua presença, este ambiente, Senhor, do Teu mover, este ambiente, Senhor, da Tua graça, este ambiente do Teu poder, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor. Homens, ó Pai, mulheres aqui, Pai, sejam fortalecidos, Pai, que todo peso, todo cansaço saia, e dê lugar à presença, a presença renovadora, a presença restauradora, a presença purificadora do Teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o Teu nome. Aviva os nossos corações, 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 Senhor. Oh, bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Nós Te adoramos, Jesus. Nós bendizemos Teu nome, Senhor. Te glorificamos pela Tua presença. Te glorificamos pela Tua presença. Te glorificamos pela Tua presença. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Vem enchendo, 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 enchendo os corações, enchendo os corações, enchendo os corações, transbordando da Tua presença, transbordando da Tua presença, transbordando da alegria do Senhor, transbordando do mover do Senhor. Aleluia, aleluia. Assim seja em nosso meio, Senhor. Assim seja em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão aí do lado. Vou chamar os irmãos músicos. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus o Salvador. Doce presença, a presença santa. Aleluia, aleluia. Há um doce Espírito aqui, os irmãos vão cantar. Eu sei que é o Espírito de Deus. Doce presença, presença santa. Aleluia, aleluia. Oh, glória, glória. Pode glorificar o Senhor. Oh, não fique constrangido. Pode glorificar o Senhor, não se preocupe com quem está do seu lado, pode glorificar o Senhor, pode exaltar o Senhor, Ele está presente, quer ser louvado e exaltado. Aleluia, aleluia. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Um doce Espírito. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito
Espírito de Deus, já podemos todos perceber a presença de Jesus, a presença dele, a presença dele. doce presença, Oh, a presença santa. Oh, ele mora em nós, enchendo-nos com teu poder. aleluia, aleluia. Já adoraremos por tua presença aqui, que nos renovará nossos corações. Louvado seja o há um doce Espírito aqui, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor, seja o doce presença, oh, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, adoraremos por tua presença aqui, que nos renovará Os nossos corações. Louvado seja, que nos renovará, que nos renovará, que nos renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, daqui a pouquinho teremos mais uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Vamos ter um coffee break agora, 11h15 em pontinho. Nós temos que recomeçar. Então, coffee break agora, 11h15 em ponto. 11h15 começando tudo aqui, ok? Deus te abençoe. Vamos lá tomar o nosso cafezinho.